Seu telefone está desligado. Agora sim, abriu, né? Bom, senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome da Comissão de Agricultura, quero dar aqui as boas-vindas a todos os senhores. Nós já estamos com a quórum aqui na comissão, nessa audiência. Quero registrar aqui a presença do deputado Altair Silva, que é nosso proponente desta audiência, também do deputado Coronel Mocelin, já faz presente também, deputado Neudi Sareta, que também já está presente, saudamos o deputado Sopelsa e deputada Marlene, que também estão acessando nesse momento o link da reunião, e eu gostaria, inicialmente, também de registrar a presença e dar as boas-vindas ao doutor Ricardo Mioto, engenheiro agrônomo e secretário adjunto da Agricultura de Santa Catarina, ao nosso colega paranaense, deputado estadual Emerson Bacil, que é presidente lá da Comissão de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Seja muito bem-vindo, caro colega. Também saudar o vice-presidente da FAESC, o Enori Barbieri, nesse ato representando o presidente José Zeferino, o Luiz Sartor, que aqui representa a FETAESC como vice-presidente, o senhor Benício Albano Verne, dá as boas-vindas, o digno presidente da Associação Brasileira de Fumicultores, a nossa querida AFUBRA, o Francisco Heraldo, que é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Irineópolis, e nesse ato representa também a FONEAGRO. O Emerson Gabriel, que é produtor de fumo também lá de Itaiópolis, o Valdir Della Justina, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Grão-Pará, nosso particular amigo, a senhora Valdirene Regine Zomer, que é gestora da divisão de classificação da SIDASC, nesse ato também representando a SIDASC, nosso colega e professor Irineu Belezanski, que é consultor do Senar, o Carlos Palma, aqui, que representa a empresa Souza Cruz, o Paulo Satti, que é líder das operações de tabacos no Brasil, da empresa JTI, desculpe. Nós queremos, primeiramente, dizer da importância desta cadeia produtiva, econômica e socialmente aqui em Santa Catarina. Caro deputado Altair Silva, proponente desta audiência, e também o deputado Emerson, Santa Catarina tem uma estrutura fundiária que se adequou muito à cadeia produtiva do tabaco desde os seus primeiros primórdios, dado a característica dos nossos agricultores e a estrutura fundiária que nós temos. E a fumicultura, ela tem se mostrado estratégica para muitos segmentos da agricultura catarinense. Ao longo dos anos, né, ela é importante também na balança comercial do Estado, no PIB do Estado, por isso se reveste de uma grande importância este debate proposto, repito aqui, pelo deputado Altair Silva, com a finalidade de buscarmos aqui soluções, né, para a crise comercial enfrentada aí por todo o setor fumageiro, né, em função aí da pandemia do Covid. Então, será um momento muito rico. Observo aqui pela presença de tantos estudiosos e representantes do setor, desde o setor produtivo, comercial, industrial, o que torna esta audiência muito relevante para Santa Catarina. Gostaria de dizer a todos que esta audiência está sendo transmitida pela TVA e também pelo YouTube. Já temos uma série de manifestações que começam a chegar. Gostaria de dizer também que aqueles que depois, ao longo do tempo, quiserem usar a palavra, nós vamos convocar alguns, outros poderão se inscrever através do chat, tá? Para que nós possamos dar sequência a essa audiência. Os deputados estão todos online e também as lideranças. Sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos aqui uma reunião produtiva,
né, bastante objetiva também, para que não se torne repetitivo, mas dizer da nossa grande expectativa que temos, também como engenheiro agrônomo e presidente da Comissão de Agricultura, do debate que será travado aqui. Ato seguinte, eu gostaria de passar a palavra para o pronunciamento do deputado que propôs essa audiência, que é o deputado Altair Silva, e eu também, né, em homenagem a essa iniciativa do deputado Altair Silva, que está lá no oeste, e nós estamos aqui no sul de Santa Catarina, que também é uma região bastante produtora de fumo, mas eu gostaria que o deputado Altair Silva, a partir desse momento, presidisse esta reunião e fosse fazendo os encaminhamentos e ouvindo todas as lideranças. Portanto, deputado Altair Silva, a palavra está com o senhor e depois também a presidência desta reunião e desta comissão para esta audiência da qual o senhor é o nosso proponente. Muito obrigado, deputado Zé Milton. Eu quero agradecer a sua gentileza como presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, uma importante comissão que trata praticamente da economia do Estado, já que nós somos um Estado pujante no agronegócio e Vossa Excelência também preside esta comissão com experiência, com conhecimento, e isso é muito importante para que os trabalhos da agricultura possam caminhar bem em Santa Catarina. Eu quero saudar os colegas deputado Coronel Mocelin, que é natural aqui do Oeste também, e quem é da agricultura nunca abandona a agricultura, né, Coronel Mocelin? E saudar também o deputado Sareta, aqui de Concórdia, né, saudar o deputado paranaense, o Emerson Bacil, que participa também desta sessão, muito bem-vindo, saudar as lideranças do setor sindical aqui da FETAESC, da FAESC e outras entidades também que representam o sector. As lideranças técnicas, também as lideranças ligadas. Nós vamos combinar aqui, para que o nosso trabalho flua bem, no primeiro momento, quem não estiver fazendo uso da palavra, mantenha o seu telefone, aliás, o seu áudio no mudo, porque daí não dá nenhuma microfonia. Eu pediria para os colegas que, ao fazerem uso da palavra, fizessem uma identificação bem clara, falando o seu nome, a sua função dentro da organização ou entidade, no sentido de que nós possamos, através do setor de taquigrafia, estar registrando toda essa audiência para emitir o relatório, possa identificar com clareza o nome de cada um dos senhores aqui presentes. Eu dou por aberta essa atividade em conjunto com o deputado Zé Milton, que é o nosso presidente da Comissão de Agricultura, e de imediato nós vamos passar primeiro a palavra ao secretário da Agricultura, o secretário adjunto da Agricultura, o Ricardo Mioto, e após a fala do secretário Ricardo Mioto, os colegas deputados aqui presentes também poderão já ir se preparando para fazer a sua fala. O que nós, a organização desta audiência pública, pediu e pede aqui encarecidamente para que o tempo usado seja de 3 minutos. Eu sei que é muito pouco, mas nós, de forma otimizada, usando bem os 3 minutos, nós vamos fazer melhores encaminhamentos aqui dessa audiência pública. Porque se nós nos alongarmos, daí nós não temos começo, meio e fim. Então, por isso, essa proposição para que nós façamos a audiência, já é um protocolo da Assembleia Legislativa, trabalhar com um tempo limitado para que o maior número possível de lideranças possam fazer uso da palavra. Então, eu passo a palavra nesse momento ao secretário adjunto da Agricultura,
engenheiro agrônomo Ricardo Mioto. Está com a palavra, amigo. Boa tarde, deputado Altair Silva. Cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os demais deputados aqui presentes, os colegas deputados do Paraná. Faço uma saudação também aos nossos representantes das indústrias. Deixo uma saudação especial aos produtores, né, aos representantes da classe produtora de tabaco aqui do nosso estado. E também, de imediato, o deputado Altair colocar aqui que a Secretaria da Agricultura, ela reconhece a importância da produção de tabaco aqui no estado. A gente tem plena convicção de toda a complexidade da cadeia, o número enorme de famílias que vivem dessa atividade e que desempenham essa atividade em todas as regiões do nosso estado, o movimento econômico que o tabaco gera aqui para o estado, seja movimento interno e seja também na nossa pauta de exportação. É o nosso segundo produto de pauta de exportação na área vegetal, juntamente com os produtos florestais. Então, é uma cadeia que, sem dúvida, merece a nossa atenção e merece a nossa importância. Então, por isso, a nossa participação aqui. Desde já eu agradeço o convite e nós estamos aqui com o nosso time, principalmente da SIDASC, que atua na parte da classificação vegetal, presentes aqui para contribuir. E a gente sabe que esse assunto ele é recorrente, essas questões que envolvem a precificação do tabaco, a classificação do tabaco, mas eu tenho plena convicção que esse fórum que está formado aqui hoje tem totais condições, deputado Altair, capitaneado pelo senhor, e desde já eu parabenizo por essa iniciativa, de chegarmos a um entendimento do que está acontecendo de fato com essa situação, que traz preocupações sérias a todos os produtores de tabaco. Então, eu acho que nós vamos sim daqui tirar bons encaminhamentos. Eu desde já coloco a Secretaria da Agricultura e a nossa estrutura toda das empresas que são vinculadas, como a Epagri, a SIDASC e também o SEASA, à disposição primeiramente da Alesc, de toda a cadeia produtiva do tabaco, e nós vamos participar aqui com bastante atenção para contribuir no que nos couber enquanto representantes aqui do governo do estado. Certo, deputado Altair, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos ficar aqui à disposição da Alesc. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, pela ordem, ao deputado Coronel Mocelin. Deputado Coronel Mocelin. Passo. Deputado Sareta. Então, enquanto os colegas não entram, eu passo a palavra, então, para o deputado paranaense Emerson Bacil. Se puder se apresentar aqui para nós, dizer qual é a sua região, passar a ficha completa. Boa tarde, quero agradecer aí, deputado Altair Silva, proponente dessa audiência pública, muito obrigado pelo convite, também ao presidente da Comissão aí de Agricultura, deputado José Milton, né, e a todas as autoridades que estão participando. Já enalteço essa audiência pública porque nós participamos no Rio Grande do Sul, fizemos uma aqui no estado do Paraná, e vejo que Santa Catarina também merece destaque de conversa e de trabalho voltado à fumicultura. Eu sou deputado de primeiro mandato, Emerson Bacil, pelo PSL. Além de ser presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, também sou líder do bloco de incentivo à erva mate, que nós instalamos aqui com 15 deputados, também vice-líder do bloco do PSL-PTB, e nós temos um trabalho junto com a base do governador Ratinho Júnior aqui, desenvolvendo a região do estado do Paraná, a região sul. Nós que temos 40 mil famílias que fazem esse plantio e o trabalho da fumicultura. Eu venho de família de fumicultores, a minha infância foi trabalhando na fumicultura, a minha família continua trabalhando na fumicultura, então eu entendo, né, um pouco do que esses nobres e guerreiros fumicultores passam
nas mãos e estão passando nas mãos das empresas aqui. Eu vejo que a pandemia ela realmente está prejudicando, mas também nós não podemos colocar toda a culpa na pandemia ou dizer que se não fosse ela as coisas estariam bem. Eu acredito que poderiam estar um pouquinho melhor, mas o que nós vemos hoje é que realmente os 3 estados precisam discutir essa situação. Eu até tenho aqui, olha, um projeto de lei que está para apresentar, não apresentei ainda na Assembleia Legislativa, porque eu entendo que esse projeto de lei, deputado, nós teríamos que trabalhar em conjunto com os 3 municípios, com os 3 estados. E aqui ele prevê uma das situações que é a compra do fumo, né, na propriedade. Outra, uma porcentagem maior de aquisição ou de pactuação entre a empresa e o fumicultor na questão dos remanescentes. Enfim, e também um preço mínimo e uma pessoa neutra na negociação, que poderia ser e partir do Estado, de cada Estado, para acompanhar a compra, porque hoje nós temos dezenas de classes de fumo, mas sempre temos 2 situações. Primeiro, você leva o fumo até a empresa, é desclassificado, não é classificado, porque realmente pagam pelo menos 2 classes abaixo, e se não pagar, devolve. Né? Eu tenho relatos aqui de realmente fumicultores desanimados com a questão da fumicultura. E aí eu pergunto, o que a empresa faz se os fumicultores deixarem de cultivar o tabaco? Se é eles que fazem o trabalho mais difícil, mais árduo, e entregam o produto já enfardado, e depois disso a industrialização. Não há tanta mão de obra em cima disso. Então nós temos que ter, nesse momento, o respeito. Nós precisamos que os fumicultores sejam respeitados. Quem deve arcar com a consequência dessa pandemia? Eu entendo que é as fumageiras, com todo respeito a elas que estão aí presentes, porque elas têm que conseguir um espaço para armazenar, tem que valorizar o fumicultor para ele continuar produzindo, porque senão ano que vem nós não teremos fumicultor, daqui 1, 2 anos, e nós precisamos também que seja absolvido. Ainda há muitas empresas que não absolveram o produto, estão no paiol. Tem algumas empresas que não aceitaram a negociação. Um exemplo nem vou falar aqui o nome, mas não chegou a cumprir o contrato. Nós fizemos audiência pública. Aqui, depois disso, algumas empresas abriram a negociação de novo e a compra. E, deputado, não é a compra do excedente, era a compra da estimativa dentro do contrato. Ou seja, haviam fechado a compra sequer absolvendo o que estava no contrato. E eu não vou generalizar aqui. Eu sei que tem empresas que não tiveram tanto problema e que estavam mais organizadas. Mas, falando em modo geral, nós sabemos que muitas empresas deixaram o fumicultor na mão. Tem algumas, inclusive, eu acabei de perguntar aqui para um grupo de fumicultores da minha região, tem uma empresa que partiu para o lado judicial, né? Colocou um advogado para conversar com os fumicultores, além da questão de teve o aumento de insumos, que vai ser um grande entrave, não há o reajuste dessa despesa a mais anual que tem colocado, inserido no preço do fumo, e eu vejo que muitos veem o fumo como algo relacionado somente à saúde, esquece que isso é renda e geração de dignidade para pequenos produtores de fumo. A minha região, a maioria tem 1, 2, 3 alqueires de terra. O que vai produzir, então, tão pouco espaço? A fumicultura. Nós temos aqui um trabalho de matéria para hortifruti, mas precisa ter acompanhamento, incentivo, e isso é a longo prazo. Em um alqueire de terra não se produz em outros cultivos o que o fumicultura dá. Ou seja, a minha contribuição é essa, deixar à disposição aqui esse projeto de lei para que seja analisado por Santa Catarina também, para que a gente possa estar atuando nele e contribuindo todos para fazer um texto de lei para atuar principalmente nos 3 estados maiores produtores do país, ou se não apresentar para um deputado federal para que seja um padrão. Porque a gente pode apresentar apenas no estado e estar prejudicando aquele estado.
né, por estar diferente a negociação. Então, eu deixo o meu trabalho, sou o único deputado que está defendendo incisamente os fumicultores no estado do Paraná, deixo o meu trabalho à disposição de Santa Catarina, dos deputados, e para que a gente comece a discutir esse projeto de lei, caso as fumageiras não queiram entender esse momento. Então, vamos partir para uma exigência, mas uma exigência que seja nos 3 estados. Deputado, a minha contribuição é essa, estou aqui na luta, depois da audiência pública, tivemos alguns êxitos, e algumas coisas não andaram, mas é muito importante, parabenizo a atitude do senhor e da comissão para que não deixe de lado, não deixe de discutir a questão da fumicultura. Isso é dignidade, isso é renda para mais de 150 mil famílias na região sul. Eu não vou poder acompanhar até o final, às 15 horas eu tenho uma reunião aqui com a superintendência do IBAMA para falar a respeito do manejo das araucárias, que também está muito ligada aos nossos amigos fumicultores, que têm essa preocupação sobre as florestas, e também discussão sobre a erva mate, que liga esse assunto. Muitas pessoas plantam fumo e plantam também erva mate. Estou à disposição, muito obrigado. Paraná satisfeito e agradece aí por Santa Catarina lembrar de nós, do nosso trabalho, da nossa representatividade. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado Emerson Bacil, pela sua contribuição. Vamos intercambiar sobre esse projeto que você tem já estudado aí e somar essa energia para construirmos em conjunto algo que dê mais segurança ao nosso produtor, ao nosso fumicultor. Eu passo a palavra em seguida ao deputado Coronel Mocelin. Boa tarde, deputado Altair. Parabéns pela iniciativa de fazer essa audiência pública. Quero cumprimentar também o deputado Emerson Bacil, né, de Paraná, o José Milton, presidente da Comissão da Agricultura, o Neudi Sareta também, todos os colegas que estão aí. Para quem não me conhece, eu me criei no interior de São Miguel do Oeste. Com 6 anos de idade, eu fazia massinho de fumo. Primeiro começamos com fumo de forno, depois fumo de corda, fumo de galpão. Então, até os 16 anos, eu trabalhei praticamente com fumicultura. Então, conheço um pouco dessa atividade, né? E depois o pai começou a diversificar outras atividades e acabou abandonando a fumicultura, até pelas dificuldades que o setor enfrentava naquela época, isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás. E eu vejo que a situação ainda é difícil. Cada vez que dá uma chuva de pedra e granizo, perde toda a lavoura. Tem vários eventos adversos que podem acontecer e ainda, além disso, às vezes o preço não é compensador e todo o trabalho. Então, o deputado Altair, para não me alongar, eu quero me colocar totalmente à disposição do setor, colocar à disposição do ali, e o que a gente puder fazer pelo setor pode contar comigo. Era isso. Um abraço a todos e fico à disposição. Eu também, depois das 15h30, eu também tenho uma reunião com o pessoal da Polícia Militar, que vão estar recebendo, e aí se não acabar até lá, eu vou ter que me afastar um pouco, mas já me coloco de antemão à disposição. Muito obrigado, deputado Coronel Mocelin. Eu passo a palavra ao deputado Neudi Sareta, nosso amigo ex-prefeito de Concórdia. Muito boa tarde, deputado Altair Silva. Boa tarde, deputado Coronel Mocelin, ao deputado Emerson do Paraná, que está aí também, secretário adjunto da Agricultura, Ricardo Mioto, enfim, só vejo autoridades e lideranças aqui, todos, então quero cumprimentar todas as pessoas que estão aí, o Jandir também da FETRAF, que está aí, o pessoal da CNA, da FETAESC, enfim, sinto-se todos cumprimentados para a gente ser objetivo aqui, deputado Altair. Eu não vou tomar o tempo, estou acompanhando aqui, queria apenas dizer que esse setor historicamente passa por crises e problemas, né? Já acompanhamos isso e agora talvez mais ainda, muitos setores econômicos vão penalizar muito em função dos problemas históricos e também agora desta questão da pandemia, que ainda, infelizmente, no Brasil está bastante acelerada. Aí nós estamos hoje fechando 80 dias já num platô, né, superior a 1.000 mortes. Isso nos preocupa bastante, tem sido objeto de muitas discussões
também na Assembleia Legislativa. Mas esse tema que Vossa Excelência traz, Altair, deputado Altair, é muito importante. Queria lhe parabenizar por ter oportunizado essa audiência pública para que possa ser ouvido os diversos setores e naquilo que nós pudermos ajudar também, contribuirmos na solução e na busca de soluções que amenize pelo menos os problemas que o setor enfrenta. Uma boa audiência a todos e um grande abraço. Deputado Altair, seu microfone está desligado. Eu pergunto, tem mais algum colega aqui que eu não esteja avistando, algum colega deputado? Acredito que todos já falaram, né? Então, passamos a palavra ao representante da FAESC, nosso vice-presidente da FAESC, o Enori Barbieri. Boa tarde, deputado Altair, cumprimentando pela proposição da audiência pública, ao Zé Milton, presidente da comissão, demais deputados, companheiros de entidade representativa. Né? Enori, alô? Está me ouvindo bem? Se você conseguir ativar a imagem, aí fica melhor para o grupo. A imagem, deixa eu ver aqui. Ok? Cumprimentando a todos, eu gostaria de ser muito pontual e não ser repetitivo, para a gente ganhar tempo, mas nós temos em Santa Catarina, nas nossas atividades, algumas cadeias organizadas, que é suinocultura, que é frango, e um grande respeito pela fumicultura na sua organização. Mas, infelizmente, essas cadeias organizadas ainda não estão muito transparentes. Eu creio que nós deveríamos hoje ouvir da indústria um diagnóstico muito preciso e transparente de qual foi o motivo real que nós tivemos de mercado esse ano que levaram as empresas a agir da forma que agiram. O que aconteceu, todo mundo sabe, não adianta ser repetitivo, mas nós precisamos saber, com muita transparência, para que a gente possa tirar desse diagnóstico as soluções. Afinal de contas, a audiência traz a oportunidade de a gente encaminhar propostas, de buscarmos para soluções futuras, para não cairmos no mesmo erro. É lógico que ninguém contava com a queda de consumo com a pandemia, mas poucos de nós sabíamos que no final de 2018 o mercado sobrou produto e esse produto foi colocado em 2019 e veio atrapalhar o mercado do fumo esse ano. Então, infelizmente, aqueles que colheram mais tarde tiveram praticamente se encontrar numa situação sem mercado. E muitas empresas também tiveram problemas. Agora, se nós tivéssemos uma cadeia transparente, com jogo aberto, certamente a gente teria tido menos problemas do que tivemos. Os produtores se pegaram numa situação que na hora da entrega do seu produto, ou ele voltava, até tivemos problemas climáticos, de qualidade de produto, que ninguém nega, mas tiveram que trazer o seu produto de volta, e cadê a remuneração? Se o setor tivesse unido, junto, praticando muita transparência, o setor poderia ter agido junto ao governo federal, como outros setores agiram, em busca de um apoio financeiro que pudesse ter trazido uma solução menos temporária, para que ninguém tivesse padecido o que padeceu. Teve fumicultores passando fome, porque o seu produto não tiveram nenhuma renda. Então, eu creio que essa audiência pública de hoje é possível, sim, junto com a indústria, junto com o setor produtivo. Nós temos aí um representante que atua diretamente junto à comercialização do produto, o Heraldo, que às 3 horas tem que me retirar para atender outra necessidade aqui da federação, que vai ficar discutindo questões pontuais. Então, para não me alongar, eu creio que chegou um momento de muita transparência, de contar a verdade, para que isso não se repita o ano que vem. Porque é triste ficar sabendo, depois que tudo aconteceu, que o mercado caiu um ano que todo mundo esperava ter uma boa rentabilidade pela função do dólar, porque, afinal de contas, nosso produto é de primeira qualidade, mercado internacional, dólar elevado, se imaginava um ano de boa rentabilidade
para o setor que até vinha bem, vinha com dificuldade, mas vinha bem. Então, eu creio que esse foi o grande problema de comercialização de 2020, tá? Que os outros setores se recuperaram, o setor do arroz, que vinha com problema, mas teve uma produção abaixo da necessidade, e a gente sabia que ia acontecer o que está acontecendo, né? Que os preços iriam melhorar, mas a fumicultura foi a grande decepção comercial. E ela pegou praticamente todo um setor despreparado que não agiu, que não pôde estar junto, brigando, prevendo que isso iria acontecer. Então, eu creio que a FAESC se coloca à disposição para que eu precisar intermediar alguma coisa, participar de uma cadeia mais transparente, mais aberta, que a gente possa ver a necessidade da indústria, a necessidade do produtor, planejar uma produção que não venha a ter problema de super safra, que isso traz problema para todo mundo, mas fazer com que seja um setor sustentável e que todos aqueles que participam desse jogo saibam o que estão fazendo. Quero agradecer à Assembleia Legislativa, através da Comissão da Agricultura, por essa oportunidade e dizer que o nosso representante, então, Heraldo, estará falando nas questões pontuais, porque é uma atividade que ele nos representa aqui na Federação. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Obrigado, Enori Barbieri, sempre sabe as tuas colocações. Agora eu passo a palavra ao Luiz Sartor, que é vice-presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais, FETAESC. Boa tarde, deputado Altair, boa tarde ao deputado José Milton, cumprimentando os dois, cumprimento os demais deputados e quero cumprimentar de forma coletiva as demais pessoas que estão aqui nesse momento. Eu sou o Luiz Sartor, vice-presidente da FETAESC, coordeno aqui dentro a questão da política agrícola e represento a nossa instituição, o FONEAG, na CADEC, no processo de negociação do preço do tabaco. Bom, já foi muito bem destacado aqui da importância do tabaco para Santa Catarina. Uma cadeia que tem mais de 40 mil famílias que dependem dela, né, que tem a sua principal fonte de renda do tabaco, é de suma importância para qualquer estado. Quero aqui também lembrar que já teve outros momentos aí, para quem conhece a cultura do tabaco há mais tempo, no final da década de 80, início de 1990, houve grandes movimentações, mobilizações, greves, a gente acabou fechando as empresas, trancando o transporte, e foram momentos também muito difíceis para a questão da fumicultura, né, aqui no Brasil, e que dessas mobilizações a gente acabou evoluindo bastante na questão do processo de negociação, na questão do custo de produção, e que acabou culminando aí também com a Lei 13.288, que é a Lei da Integração, né, onde criou as CADECs e a FONEAG, que também a questão da cadeia do tabaco está contemplada. Também quero destacar que a gente esteve junto na cadeia produtiva do tabaco em outros momentos. Quando em qualquer movimento que houve a nível de Brasil e de mundo para tentar dificultar ou até proibir a questão da produção do tabaco, a gente estava junto. Ou seja, tivemos na Coreia do Sul, na Rússia, no Uruguai, audiências públicas, as conferências de parte, enfim. Há muito tempo a gente vem lutando pela defesa dessa categoria, dessa atividade. E quando eu falo em defender, nós estamos defendendo aqui o produtor e a empresa também. Só porque, infelizmente, eu quero aqui, nesse momento, fazer uma crítica às empresas. As empresas, nesse momento difícil, né, que a gente sabe que é mundial, não é só regional, é mundial, elas não foram parceiras. Elas realmente classificaram de uma forma muito austera a questão do tabaco, e um outro problema mais grave ainda, acabou ficando muito tabaco nos paióis, nos galpões dos produtores. As empresas teriam que, nesse momento, levar esse produto, porque elas têm um mercado mundial na mão. O agricultor não tem, não faz outra coisa com esse tabaco. Então, as empresas, nesse momento, eu quero aqui fazer essa crítica. Uma outra questão que eu quero aqui destacar, que é uma crítica às empresas. No decorrer dos tempos, as empresas permitiram que o mesmo produtor pudesse fazer o cadastro
com mais de uma empresa. Nenhuma outra cadeia produtiva possibilita isso. E o tabaco possibilitou. Isso fez com que perdesse o controle da quantidade de produção, ou seja, o produtor planta um pouco com uma, planta um pouco para outra, e aí o que acontece? Quando o mercado está em falta, existe uma disputa pelo produto, e quando está em sobra, como é o caso de agora, ninguém quer ser o dono desse produto. Então, gente, esse também é uma questão que a gente precisa rever aí com as empresas, essa questão. Uma outra coisa que a gente sabe que as empresas investem muito forte é na questão da tecnologia, de melhoramento de espécies, né, de tabaco, digamos, de variedades, de adubação, de espaçamento, enfim, de aumentar a produtividade. Obviamente, se aumentar a produtividade, um pé de fumo que produzia 150, 200 gramas, passará a produzir 250, até 300 gramas, a gente sabe. Por consequência, também a estimativa teria que ser aumentada. E a gente tem recebido muita reclamação dos agricultores que eles não têm tido essa confirmação, digamos, da estimativa de encerramento de safra. Isso fez com que também não fechasse a produção com a estimativa. Então, eu quero aqui deixar esse meu repúdio, digamos assim, não é repúdio, mas esses meus questionamentos com as empresas, que a gente precisa, em conjunto, tá, buscar resolver esses pontos. E eu espero, então, que a gente tenha nessa tarde, né, ao final desse nosso encontro, encaminhamentos, mas encaminhamentos que fortaleçam cada vez mais a cadeia produtiva do tabaco, o processo de integração, mas que nesse processo todo o agricultor tenha lá, fruto do seu trabalho, a valorização do seu produto, a garantia da compra desse produto, um preço justo para que ele tenha, sim, na sua fonte de renda, uma remuneração justa para ele e sua família, que ele tenha uma vida digna, que é o que ele merece. Obrigado pela oportunidade, a gente vai estar à disposição aí para fazer o debate. Muito obrigado, muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao representante da FETRAF, que está presente também nessa reunião. Boa tarde, deputado Altair. Sou Jandir, coordenador da Federação da Agricultura Familiar de Santa Catarina, FETRAF. Cumprimentar aqui o deputado presidindo esta sessão, o deputado Zé Milton, presidente da Comissão de Agricultura. Enfim, cumprimentar aqui o secretário Mioto, né, que é aqui do Oeste também. Não sei se o Ricardo foi produtor de fumo, sei que é filho de agricultor, conheço o Ricardo já há bastante tempo. Cumprimentar o deputado Emerson do Paraná, que trouxe aqui uma provocação bastante importante sobre a legislação, deputado. E, de fato, me parece que em Santa Catarina nós precisamos avançar do ponto de vista da legislação para regulamentar esse processo e o papel, inclusive, da SIDASC quanto ao processo da classificação de fumo. Cumprimentar aqui as fumageiras presentes e cumprimentar, por último, o agricultor familiar, o Emerson, né, que está aqui, que é produtor de fumo, enfim, que certamente é o maior interessado de todos que estamos nessa sala aqui, né? Eu, como disse o deputado Coronel Mocelin, né, desde a infância também fui produtor de fumo junto com meu pai desde os 6 anos, lá no município de Dionísio Cerqueira, deputado, próximo de São Miguel do Oeste. E já na época a gente observava, eu lembro que na época nós éramos produtor da Souza Cruz, né, também numa propriedade bastante dobrada, com pouca área de terra, e a atividade do fumo passou a ser uma alternativa, dada a condição da propriedade que nós tínhamos. E essa é a realidade de muitas, ou da grande maioria das famílias que estão na fumicultura no estado de Santa Catarina. E na época a gente já ouvia que um ano o preço do fumo era baixo porque o dólar estava alto, no outro ano o dólar estava mais baixo, o preço do fumo era baixo porque a classificação do fumo era ruim, mas a gente nunca tinha um processo maior de regulamentação por parte do Estado. Então, o deputado paranaense traz aqui a provocação, e nós precisamos cobrar, de fato, aqui das empresas relacionadas à cadeia da fumicultura, mas também quero provocar aqui, deputado Altair,
que nós precisamos, em Santa Catarina, de uma regulamentação por parte do Estado, né, e aqui a SIDASC em especial, de como é que a gente trata as regras do jogo, os critérios no processo da classificação do fumo, inclusive. Porque, às vezes, o preço do fumo, maior ou menor, está relacionado à qualidade do fumo, né, à classificação do fumo. Eu conversava com um técnico da SIDASC, inclusive, que trabalha com esse tema da classificação do fumo nos últimos dias, inclusive para compreender melhor este processo que a SIDASC cumpre, qual que é o papel da SIDASC neste sentido. Então, quero dizer aqui que na base da nossa federação, na região do Planalto Norte, no sul do estado, né, na região do Vale, do Itajaí, nós temos muitas famílias que trabalham com a fumicultura, né, e certamente nós precisamos assegurar a esse agricultor, a essa agricultora familiar, principalmente nesse momento da pandemia, né, que a gente vem enfrentando. E aí, deputado, acompanhamos essa semana, lamentavelmente, o veto do governo federal ao PL 735, que traria um conjunto de medidas, né, para amparar a agricultura familiar, não só os fumicultores, seja na renda, no... 30 segundos para completar, por favor. Opa, não estamos ouvindo. Já, né, nesse processo aí de garantir aos fumicultores melhores dias, né? Obrigado aqui pela oportunidade, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao Benício Albano Werner, que é o presidente da Associação Brasileira de Fumicultores, a FUBRA. Eu vou fazer um pedido aqui que a nossa assessoria nos orientou, que no final da fala de cada um, se puder deixar a sua sugestão de encaminhamento, para que nós, no final, possamos fazer o resumo dos encaminhamentos. Eu agradeço de coração a todos, né? Embora que estamos aqui anotando a fala de cada um, mas ao seu ponto de vista, quando está encerrando a sua fala, faça o seu encaminhamento. Então, a palavra está com o Benilson Albano Werner. Boa tarde, deputado José Milton, presidente da Comissão da Agricultura, e também ao deputado Altair Silva, que é o proponente desse encontro, né? Em nome dos senhores, cumprimentar todos os deputados. Também cumprimentar o secretário adjunto, Ricardo Mioto, e dizer que, na verdade, o estado de Santa Catarina, o produtor de tabaco é o produtor mais diversificado dos 3 estados, porque você não encontra um produtor de tabaco que não tenha ou suíno, ou leite, ou aves, ou até alguns têm a produção de frutas, ou uva, ou também de gado de corte. Então, parabéns aí pelo trabalho e também parabéns aos produtores do estado de Santa Catarina por aderirem na diversificação que traz mais garantia de sustentabilidade para a propriedade. Também quero saudar o deputado Emerson Bacil, que a gente esteve presente em 2 audiências públicas, uma aqui do Rio Grande do Sul, também da Comissão da Agricultura, e também uma outra que ele mesmo também organizou lá no estado do Paraná. Também toda a Comissão da Representação dos Produtores, aí nós estava lá o vice-presidente, o Iluri, né, também o Heraldo, que faz parte, o Luiz Sartor. Aqui eu também quero incluir o professor Irineu, que por muitos anos a gente trabalhou junto na questão de custo de produção, negociação de preço, e a gente mutuamente aprendemos muito, tanto na parte de cálculo de custo, como também como negociar com as empresas. Saudar também todas as autoridades e produtores que estão também presentes, né? E entrando mais, não vou repetir, né, deputado, porque o senhor sabe que já falaram antes ali o próprio Luiz, e ele colocou muito bem a situação desse ano. E o que eu queria só colocar 2 pontos, e também já serve como encaminhamento, como o senhor mesmo falou, que seria
é que das últimas audiências, e principalmente daquela depois do Paraná, as empresas voltaram a adquirir de novo tabaco. Então, aquilo que já era bastante, que estava no interior, ela diminuiu um pouco, mas não tudo. Então, o que a gente está encaminhando? Que as empresas fizessem mais um esforçozinho. E até outro dia a gente já falou com uma empresa, visitamos a empresa, até quero apresentar aqui o Romeu Schneider, que é o secretário nosso da FUBRA, mas ele também é o presidente da Câmara Setorial do Tabaco lá do MAPA, né? E o catarinense aqui, o Adriano da Cunha, que foi vice-presidente da FETAESC, então a gente entendeu que nós precisamos trazer também os Catarina para cá. Nós temos mais outro tesoureiro também, que é do Oeste, né? que é o Marcílio Dresch, então tem Adriano da Cunha, mas a gente precisa também renovar o pessoal aqui dentro da FUBRA. Então, falando antes da visita que o Romeu e eu fizemos da empresa, de que eu tinha pedido que as empresas comprassem, se unissem. Eu sei que é um esforço que precisa ser feito por elas, mas elas têm muito mais condições de fazer isso do que os produtores ter que guardar isso ali. Como foi colocado, o produtor precisa... Mais 30 segundos para concluir, eu acho. Alô? Alô, sem som? Claro, ok. Vai ser os 30 segundos. Então, até brinquei lá dizendo, olha, vou pedir da outra vez, numa audiência, de que feche o lado do vidro, para então entrar esse pedido de comprar o resto do fumo, que a alma absorvesse isso aí, não entrar num ouvido e sair do outro. E a última questão é um encaminhamento que a gente fez lá na audiência pública do Paraná, de que a gente criasse o mapa financia e os 3 estados dão o apoio de criar entidades neutras para comprar o tabaco, classificar, mas que elas tenham as condições de classificar dentro da empresa. Elas vão dizer qual é a classe, porque o produtor é interessado, mas também a empresa é muito mais interessada em fazer a classificação. Então, uma entidade neutra, uma instituição neutra, pode até ser a SIDAS, mas que ela diga o que é, porque tem a instrução normativa número 10 anos, o presidente da federação, ele falou, mas tem a regulamentação clara que diz isso ali. Aliás, quero até cumprimentar ainda também a Valdirene. Obrigado e parabéns aí pelo que vocês estão fazendo em prol da cadeia produtiva, mas principalmente em prol do produtor de tabaco. Obrigado, Benício. Eu passo a palavra agora ao Francisco Heraldo Conquel, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Ireneópolis e representante de Santa Catarina no FONEAGRO e CADEC. Boa tarde, deputado Altair Silva. Boa tarde ao deputado também Newton Scheffer e a todos os outros demais deputados. E a todos os membros aí do FONEAGRO, né? Eu colocar como representante do FONEAGRO, mas tem aí vários representantes dentro, né, da audiência que são também representantes. Ao Enori, que acho que já saiu, né? E cumprimentar também o nosso produtor, o único produtor que está aí dentro da audiência, o Emerson, que tem me ajudado muito a contatar com os produtores, tem sido um grande parceiro aqui na região norte, para ajudar a gente. É o professor Irineu, que também tem sido, foi um provocador dessa audiência, e também o doutor Tiago aí, que tem sido um grande assessor aí dentro da cadeia produtiva do tabaco, né? Eu não vou, e cumprimento a todos os demais autoridades, ao Ricardo Mioto, aos demais deputados, não vou me ater muito nos cumprimentos, porque o tempo é curto, né? Eu queria só complementar alguma coisa do histórico aí da situação, sobre o que está acontecendo na cadeia do tabaco, que eu acho muito sério, né, por parte principalmente das empresas, que elas falam aí que o produtor planta demais tabaco, que ele planta mais do que ele faz os cadastros nas empresas, mas na verdade quem incentiva esse plantio a mais são as empresas, porque elas começaram a fazer
não só o sistema integrado junto aos produtores, mas começaram a fazer cadastro, começaram a ter produtor misto, isso que o Luiz comentou ali, e isso acabou motivando o produtor a plantar mais. E isso tem dado um excesso de oferta de tabaco, que para elas é uma maravilha, que acabam comprando o tabaco, né, muito mais em conta. Temos aí muitas empresas, né, na cadeia, temos algumas que cumprem até consideravelmente as leis da lei de integração, mas tem algumas que estão anos-luz longe para cumprir, só estão se aproveitando do sistema integrado para produzir e estão aí atrapalhando, na verdade, o sistema integrado do tabaco, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser realmente visto por todas as autoridades aí, os deputados, né, em cima das empresas, de fazer com que elas cumpram a lei de integração. Nós faz 5 anos que dentro da nossa organização, dentro da CADEC, nós não conseguimos fechar o acordo com todas as empresas. Dentro desses últimos 5 anos, conseguimos fechar acordo aí com 2 empresas numa safra, outra uma só. Enfim, estamos atrasados nisso, estamos não conseguindo fazer o trabalho que deve ser feito, né, pela nossa comissão, né? Então, eu vejo assim que hoje, como nós vamos melhorar essa situação aí da cadeia produtiva do tabaco? Eu vejo que precisamos fazer com que seja cumprido com a lei de integração. Eu acho que vai ser falado isso aqui mais para frente, né? Vai ser colocado mais tecnicamente. Eu vejo que cabe também, quero sugerir aqui aos deputados, né, que fazem leis, que aprovam leis para nós, que nós elegemos e fazem as leis para que elas sejam cumpridas, né? Então, que eles façam as empresas envolvidas, ou até os produtores também, a cumprir com a lei, né? Eu acho que a lei veio para organizar. Nós tínhamos uma situação até 2016, que era uma situação na cadeia produtiva de integração de todas elas, na verdade. A partir de 2016, veio a lei que deu uma organização, teve novas regras, e tem muita empresa ainda que não se ateve a isso, que simplesmente está querendo tocar do jeito que sempre tocou. Está sem som no momento, sem som. Mais 30 segundos para concluir. Eu sei o quanto que isso custa, porque eu estou na atividade já há muitos anos, né? Tenho tabaco, sei que o tabaco está dando um resultado muito pequeno para o produtor. É um absurdo a gente escutar de um produtor que foi vender o tabaco em algumas empresas aí, e o classificador dizer que o tabaco dele era de boa qualidade, mas que ele não podia pagar aquela qualidade, pagou praticamente a metade. É um absurdo para o produtor de tabaco vender o tabaco por um preço de R$2, R$3 abaixo do custo de produção. Isso quer dizer que ele está dando uma mão de obra gratuita para as empresas, para elas terem o tabaco, terem o produto delas lá. Então, tudo isso aqui, eu acho que tem que ser levado mais a sério. E onde é que nós vamos achar essa solução? É cumprindo com a lei, é fazendo com que seja organizada. Aí não vai ter tabaco para ser ofertado para picareta, para aumentar mais ainda o mercado ilegal de tabaco, porque essa sobra de tabaco acaba fazendo isso também, leva para o mercado ilegal. Quem que está comprando? Só aqui no meu município teve picareta que comprou 3.000 toneladas de tabaco, se não comprou mais. Então, esse excesso de tabaco está fazendo aumentar ainda mais o mercado ilegal. Então, isso as empresas acabam ajudando. Então, essas minhas colocações aí, e fico à disposição, né, para qualquer dúvida aí que tenham, né, que a gente possa ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguns colegas aí das empresas fumageiras até solicitaram a inscrição para falar, mas essa coordenação está priorizando primeiro para que o setor fale, depois o setor da fumageira vão falar que no capítulo, na etapa seguinte, só para explicar aí ao grupo. Então, o próximo a escrever, escrito, é o seu Emerson Gabriel,
que é produtor de fumo no município de Itaiópolis. Então, vamos ouvir a voz do produtor de fumo, que é o que mais sofre aí pela situação atual. Então, Emerson, a palavra está com você. Então, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde aos deputados, né, os representantes das federações e os representantes das empresas. Na verdade, o que já foi falado aqui, né, é bastante sério, né, os outros companheiros aqui já falaram bastante coisas aí, né, que está acontecendo principalmente nessa safra. A gente não adianta ficar falando de safra passada e tem que pensar na futura. Mas é difícil não falar da safra passada pelos acontecidos, né? Eu gostaria aqui de trazer para vocês mais, como representando os produtores, um sentimento, né, que o produtor tá passando, né, que é esse de chegar na correia, né, e realmente, como foi falado, o classificador acabar dizendo que o teu fumo é de qualidade, mas a gente não pode pagar. A audiência foi uma ideia muito boa, né, para, inclusive, ter nos convidado para poder participar e passar esse sentimento para vocês, principalmente as empresas, né, que possam olhar com um pouquinho mais, vamos dizer assim, de respeito ao produtor, porque o deputado ali, Altair, comentou ali sobre sugestões, né. A gente sabe que o mercado hoje está complicado, pandemia, a gente sabe disso, muitas das vezes existem produtores, algum produtor ou algum outro que não consegue fazer qualidade, porém não faz só fumo ruim, consegue fazer fumo bom, porque assim, a gente já trabalha há bastante tempo, sabe que é difícil fazer uma safra 100% o BO1, né? Isso não existe. Então, mas aquilo que é o BO1, que seja o BO1. A minha sugestão é a seguinte, que as empresas, né, prestem mais atenção, dê uma olhada na correia, principalmente na questão do distanciamento de classe, né? Porque nesse ano deu para observar assim que você chegava na correia ou você levava o BO1 tapado ou do BO1 simplesmente ele caía para o TK. Esse distanciamento de classe é o que está mais judiando do produtor, porque muitas das vezes o produtor não chega lá para eu quero tudo BO1. A minoria faz isso, de levar fumo ruim lá e dizer que não, eu trouxe aqui, eu quero que você me pague BO1. Não, eu acredito que não é todo mundo assim. Que seja justa a classificação. Claro, os preços, né, devem ser relevados, né, porque a gente está aí com um preço de insumo elevadíssimo, né? O dólar nisso incluiu, né? Na verdade, nisso teve relevância, mas no preço do tabaco a gente não sentiu isso, né? E para que preste mais atenção na classificação. O preço é interessante, tem e deve ser reajustado, porque, né, a inflação corre junto, mas principalmente a classificação, porque um fumo bem classificado, o produtor com certeza consegue sobreviver bem, sendo bem classificado. Na verdade, o que eu gostaria de passar aqui hoje para vocês, o nosso tempo é curto, né? E dizer que a gente tem esse sentimento, né? Que passou esse sentimento nessa safra, como foi falado aqui, uma safra que era para ser uma das safras para se recuperar, vamos dizer assim, porque as anteriores tivemos problemas com qualidade, né? Isso ninguém pode negar, mas essa safra foi diferente, foi uma safra de muito boa qualidade. Eu falo aqui da região do Planalto Norte, de Itaiópolis, né? Que é o maior produtor aqui de Santa Catarina, né? Nossa região aqui, dificilmente você via fumo ruim, de má qualidade, né? E depois no final da compra, né? No final da safra, e muita gente se queixando e reclamando que não foi bem valorizado. Mas era isso. O que eu gostaria de passar, mais uma vez repetindo, para que as empresas olhem a classificação, correia, prestar atenção, ser classificação justa. Se é fumo K, vai ser K, mas se é fumo BO1, vamos pagar o BO1, né? Se é fumo Pro O2, é manchado, tem algum probleminha ou outro, ok, O2, O3, mas não ter esse distanciamento, a gente espera que não tenha esse distanciamento de classe, né, para rebaixar tanto lá na correia, porque realmente daí o custo de produção e tudo mais a gente não consegue sobreviver. Então seria isso, né? Agradeço, né, pela oportunidade mais uma vez, fico honrado por ser convidado a participar com vocês, né? Parabéns ao deputado Altair Silva pela iniciativa. Espero que tenhamos resultados e que todos os produtores tenham uma boa safra. Seria isso. Muito obrigado, Emerson. Eu passo a palavra agora ao Valdair, pela Justina Durigon, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Grão-Pará.
Boa tarde, Altair Silva. Boa tarde, senhor José Milton Schaeffer, presidente da Comissão dos Agricultores do Balesc. Boa tarde, senhor Luiz Saduro, vice-presidente da FETRESC. Também boa tarde aqui ao presidente Chuta Russo, que faz do lado da Federação Produtor de Chumbo. Em nome da Estado do Povo, a 25 anos de chumbo. E sempre também boa tarde a todos que estão participando dessa audiência pública, né? Eu queria, assim, aqui levantar dois pontos, né? Que é assim, sobre o custo de produção e negociação. Eu vejo. Viu, Emerson? Só um segundinho, Emerson, por favor. O seu som está falhando. Nós praticamente... Emerson. Por gentileza, Emerson. Olá. Aliás, Emerson não. Valdair. Aliás, por gentileza, Valdair. Oi, Valdair. Devolvo a palavra ao Valdair. Alô, Valdair. Bom, enquanto o Valdair recupera o sistema de som dele que estava falhando, eu vou passar a palavra ao Irineu Berezanski, né, que ele é professor, consultor do Senar e foi o principal interlocutor da realização dessa audiência. Nós somos colegas técnicos agrícolas. E o Valdair, o seu som continua falhando aí. Alô? Seu som continua falhando? Valdair, nós vamos fazer o seguinte. Você vai testar... Alô? Alô? Testa o som novamente, Valdair. Testa o som. Enquanto o Valdair tenta ajustar o seu áudio, né, eu passo a palavra ao Irineu Berezanski. Irineu Berezanski, que é o consultor do Senar e principal articulador desse evento aí, que foi o primeiro a fazer contato conosco, a Comissão de Agricultura. É por causa do celular. Viu, Valdair? Deixa o seu som desligado, que nós tentamos mais tarde, tá? Eu passo a palavra agora ao Irineu Berezanski. Também, boa tarde a todos. Deputado Altair, nossos agradecimentos aí por atender essa solicitação com os produtores. Também ao deputado Milton Schaeffer, Comissão da Agricultura, nossos agradecimentos. Aos demais deputados, aos representantes aí das federações, dos sindicatos, das empresas, a FUBRA, a pessoa do presidente Benício, nossos agradecimentos. Bom, todos já falaram sobre a importância desse setor da fumicultura aqui para o estado de Santa Catarina e, claro, para o Brasil. Só preciso lembrar uma questão seguinte, da importância disso, que o setor deixa, em média, aí, em torno de 10 bilhões de impostos para a nação brasileira. Só para lembrar disso, isso é o trabalho desses nossos agricultores. Eu vou direto ao ponto para que a gente possa, então, discutir realmente o que deve ser feito para melhorar, então, esse setor, tanto para a parte do produtor, também com as empresas, enfim, melhorar este setor. O primeiro passo que a gente tem que entender é que nós estamos recebendo cigarro contrabandeado vindo de outros países para o Brasil, de forma ilegal. E os dados indicam que isso já chega perto dos seus quase 50%. Então, essa é uma preocupação. Quer dizer, está faltando mercado, mas o produto está entrando de fora aqui para dentro. Então, nós precisamos ter em mente isso, que não se sabe o que tem dentro desse cigarro que está chegando aqui dentro.
esse primeiro passo. Então, as autoridades deverão tomar uma providência sobre isto. O outro passo importante é, quando se fala em classificação, nós precisamos ir lá na causa. E a causa é a normativa 10. A última melhoria que houve dessa normativa foi lá em 2010, se não me engano. Portanto, ela está totalmente desatualizada e não atende à produção atual, visto que muitas empresas já pagam diferente das classes que têm. E, como bem disse o produtor, o Emerson, o produtor chega na correia e diz, não, o teu fumo é bom, mas não se pode pagar, quer dizer, a classe é outra, então essa normativa está em desacordo. Então, é preciso fazer com que ela seja atualizada. Isso é a cargo do MAPA. Então, essa é uma outra solicitação para que a gente regularize esse setor. E como já foi bem levantado pelo deputado do Paraná e também pelo presidente da FUBRA, é necessário que se tenha um órgão neutro para fazer essa classificação. Porque, como está sendo feita a classificação dentro da empresa, fica o benefício da dúvida para a empresa. Veja, se o produtor leva o tabaco para ser negociado dentro da empresa e lá na correia o classificador da empresa faz a classificação e depois faz a classificação, se o produtor não aceitar, é dito para ele, não, se você não aceita, pode levar para casa. Quer dizer, como isso? Então, é preciso que tenha um órgão independente para fazer a classificação. Aí, sim, a dúvida não vai haver, porque aí é feito de acordo com as normativas. Então, essa é uma outra questão para ser analisada. O outro fator muito importante que acho que precisamos pensar é com relação às CADECs. Pela Lei 13.288, 2016, está dito lá que há necessidade de se ter as CADECs, uma CADEC em cada setor produtivo. Nós temos uma CADEC que é nível nacional, mas é preciso experimentar que o produtor esteja junto, porque uma das deliberações é que haja, então, representantes dos produtores junto nessa negociação. Eu sei bem que lá nas negociações existem os representantes, mas é preciso, minha sugestão é que se faça uma CADEC, pelo menos para cada estado, para que, então, se possa ter o produtor mais junto, porque esse órgão, essa CADEC, ela tem a função de negociar e apresentar os parâmetros técnicos e os parâmetros econômicos para as empresas e para os produtores. Negocia essa parte. Então, vai envolver a questão do produtor discutindo já perto, mais junto, e, consequentemente, então, delibera para que haja uma melhor conotação. A questão de mercado, eu preciso lembrar o seguinte, com fumo se faz cigarro, não se faz roupa, porque eu saiba, né, eu não vi, não se faz outra atividade. Portanto, as empresas são integradoras, ou eles fazem o sistema integrado. Logo, elas orientam o produtor para fazer a classe adequada para esse mercado. E as empresas conhecem o tamanho do mercado. Se está existindo plantio a maior, é porque há um erro da parte da orientação das empresas e também por parte de alguns produtores que plantam por conta própria. Mas este tabaco, então, não deve ser recebido pelas empresas se está plantando por conta própria. E se nós observarmos que a fumicultura sempre deu certo, quando as empresas tinham um padrão de orientação onde se plantava a quantidade contratada. Está sem som, Berezanski, por favor, para a conclusão. Por favor, liberar o som. Irineu, aguarde a liberação do som. Por favor, liberar o som. 30 segundos para a conclusão. Não. Não voltou ainda. Por favor, quem está controlando... Liberou? Liberou. Ok. Então, só concluindo, nós pedimos, então, para que toda esta representação, também junto com os produtores, tome a providência no sentido de resolver a causa. Não adianta nós chorar. O mercado é certo, existe condições para plantio adequado, então se faça essa providência de
formalizar um meio de produção integrado com a lei da integração. Nosso obrigado e agradecemos a nossa participação e estaremos à disposição para dúvidas. Muito obrigado. Vamos voltar ao Valdair de la Justina, ver se melhorou o sinal. Vamos tentar novamente? Boa tarde, Altair Silva. Boa tarde, cumprimentando cordialmente o senhor José Milton Schaeffer, presidente da Comissão de Agricultura da LESC, ao senhor Luiz Sator, vice-presidente da FETAESC, cumprimentando também meu companheiro aqui, José Chinite Busso, presidente do Sindicato do Grão Pará. Também querendo cumprimentar também a todos que estão fazendo parte dessa audiência pública, né? Em nome de todos. Também aqui eu queria levantar duas questões aqui, sobre negociação de fumo e sobre custo de produção, né? Eu vejo que as empresas estão muito intransigentes nas negociações. Não aceito o levantamento de custo de produção feita pelas entidades representativas, né? Onde foi repassado os itens de reajuste pedido pelas entidades representativas. Os reajustes que as empresas passam ficam muito abaixo da realidade dos nossos suinocultores, né, do custo de produção. Né? Daí está tendo uma divergência aqui sobre o custo de produção entre as entidades representativas dos suinocultores com as fumageiras, né? E também, se continuar assim, o preço do fumo já está vendo muito defasado, porque as empresas de fumo, elas não dão o reajuste corretamente, conforme o preço de custo, né, de produção, e nem a inflação. Era isso. Sobre a classificação também, ficou muito abaixo do esperado pelos suinocultores, né? A gente chega lá com um fumo PO1 bonito na correia, lá o classificador diz que não pode pagar. Aí joga lá um BO2, um BR1, aí R$2, R$3 a taxa. Assim também não tem atividade fica inviável a gente trabalhar mais nela, né? Também, assim, nós temos um problema aqui que na nossa região as empresas estão deixando aqui a nossa região, aqui do Vale Araranguá, aqui, que nem a Universal Life já foi embora, a Souza Cruz também, né? Então, isso também é preocupante, né? Mesmo uma expectativa de comercialização do fumo. Também ali o custo de produção, ali tem que ver o que tem que ser feito entre as empresas com essas nossas entidades representativas aí, para ver o que está acontecendo de divergência aí, né? Porque está tendo uma divergência aí, as empresas não estão reconhecendo o nosso custo de produção feito pelas entidades, isso também está sendo um problema, porque daí o preço do fumo fica defasado, vocês não dão certinho. Porque um saco de saliva está mais de R$160, um saco de adubo está mais de R$100, né? Assim, o custo de produção fica lá em cima e eles não estão passando o reajuste correto para nós. Também, assim, eu queria agradecer o espaço que nos deram, né? Também espero que essa audiência pública traga algo de bom para os nossos produtores, aqui, que resolva a nossa situação aqui no campo, que é uma situação bastante difícil, porque na hora da classificação de fumo que a gente é para fazer o nosso dinheiro, aí vem lá na correia, lá tira lá praticamente o nosso lucro. Assim, era o que eu tinha para relatar agora no momento, né? Eu agradeço o espaço, um abraço a todos. Muito obrigado, Valdair, que bom que deu certo a comunicação aí. Só para esclarecimento, né? O professor Dr. Tiago de Carvalho pediu para fazer uso da palavra. Em seguida, depois do professor Tiago de Carvalho, será o Carlos Palma, que é o representante da Souza Cruz, depois o Cleverson Panceira, que é o Então, eu passo a palavra agora ao Tiago de Carvalho, que é professor doutor da Universidade de Brasília. Obrigado, excelentíssimo senhor deputado. Obrigado, demais representantes da casa. Agradeço também a presença dos representantes das federações, tanto dos produtores rurais como da agroindústria, e demais também autoridades. Senhores, é um grande prazer estar aqui. Hoje em dia, todo o meu trabalho foi voltado para o estudo da integração vertical, né? Tive a possibilidade de acompanhar a elaboração da lei de integração
e elaborei e tive a possibilidade de publicar alguns artigos sobre o tema Lei de Integração, tanto que eu publiquei o meu primeiro livro, que é sobre o contrato de integração agroindustrial, comentário sobre a Lei 13.288, que trata justamente sobre a Lei de Integração. Então, analisando a situação da fumicultura integrada, a gente vê que existem dois grandes problemas, um micro e um macro. O micro são aqueles relacionados geralmente com a classificação do fumo, né? Entre outros pequenos procedimentos que vários produtores, sindicatos rurais e sindicatos de trabalhadores rurais já se manifestaram, o que eu acho que fica nítido o grande problema, né? Agora, sobre um aspecto macro, nós temos um problema que está na efetivação da lei de integração. O que está acontecendo hoje, senhores deputados? Acontece um fato muito curioso. Nós temos um FONIAGRO e esse FONIAGRO ele acabou absorvendo competências e atribuições que são das CADECs. O FONIAGRO, nós temos dois grandes institutos de negociação dentro da Lei 13.288. Uma é o FONIAGRO e outra é a CADEC. O FONIAGRO é o Fórum Nacional, onde as principais entidades representativas vão se encontrar para discutir apenas duas coisas. Uma, metodologia de custo, apenas metodologia de custo, não é o valor. E o segundo ponto, que é a questão de medidas de fortalecimento da cadeia. Tá? Então, isso é o FONIAGRO. Por sua vez, a CADEC ela tem uma função muito mais específica, que é qual? Estabelecer o valor de referência, ou seja, os preços, estabelecer a fiscalização da relação de integração, estabelecer a solução de conflitos. E ainda tem um outro ponto bem curioso na fumicultura, é que na fumicultura integrada, na fumicultura, melhor dizendo, ou em qualquer outra cadeia integrada, a CADEC deveria ser por unidade de produção, ou seja, em Ceará, em Itaiópolis, em Irianópolis, qualquer Santa Cruz do Sul, cada unidade de produção que você tivesse, você tem que ter uma CADEC, assim diz a lei, artigo 6º. O que acontece é que dentro da fumicultura integrada, nós temos um órgão, nós temos uma situação em que simplesmente se concentrou tudo, onde querem se estabelecer a metodologia e o valor de referência. Acaba que vem a grande pergunta, por que não se consegue estabelecer o preço? Por um motivo muito simples. Por meio de uma conferência nacional, de um fórum nacional, eles querem colocar o preço de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul na mesma situação. Ou seja, o que vai ser impossível. Os custos do Paraná, os custos de Santa Catarina e os custos do Rio Grande do Sul são distintos. E, da mesma forma, a remuneração do produtor também vai ser distinta. E, consequentemente, o preço do fumo também vai ser distinto. Então, a gente não pode fazer com que apenas um órgão faça, e isso daí não está dentro da lei. A lei diz uma CADEC por unidade de produção, conforme o artigo 6º. E assim funciona na avicultura e na suinocultura integrada. Agora, na fumicultura, há um entendimento por parte de algumas integradoras que, por ser uma fumicultura, por ser uma atividade muito antiga, vamos concentrar, ter todo um entendimento próprio sobre o FONIAGRO e sobre... Não! Da mesma forma que a fumicultura ela é antiga, a avicultura e a suinocultura também são antigas no Brasil, ainda mais que foram a avicultura e a suinocultura integrada surgiram no estado de Santa Catarina. Então, senhores, qual é o encaminhamento que eu acho que seria mais interessante? Primeiro, o cumprimento da lei. Esse é o primeiro ponto, ou seja, que tenha uma CADEC por unidade de produção, ou, se não for possível, por unidade de produção, que é o que a lei determina, que seja por estado. Esse é o primeiro ponto, para que cada CADEC possa discutir o seu valor de referência, porque é assim que diz a lei, por isso que não se encontra. Segundo ponto, e talvez um dos pontos mais importantes, criar modelos de regimento interno dessas CADECs. Então, que as entidades representativas dos produtores integrados e das integradoras possam se sentar e criar um modelo de regimento para que as CADECs, em cada uma das suas localidades e regiões do estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, elas possam guiar os seus trabalhos, né? Então, creio que esses sejam os grandes encaminhamentos que nós podemos fazer, coisa que o doutor Irineu já comentou e eu estou especificando. Então, há necessidade de criação das CADECs por unidade de produção, caso não seja possível por estado, mas que não se concentre tudo no FONIAGRO, porque senão a coisa nunca vai mudar. Nós nunca teremos uma pacificação sobre esse problema existente.
Senhores, agradeço o meu momento de fala. É isso. Muito obrigado pela sua contribuição, doutor Tiago. Parabéns pelo seu trabalho, que vem desenvolvendo em prol da integração a nível de Brasil. Muito grato por sua participação. Eu passo agora aos atores que nós mais queremos ouvir, que são as lideranças das empresas fumageiras, porque nós, através dessa audiência pública, o que nós queremos? O entendimento para que a cadeia produtiva possa crescer e que ela seja mais estável, né? E que o produtor possa ser mais valorizado. Evidentemente que esse processo envolve toda a cadeia produtiva e todos são importantes. A presença das fumageiras são importantíssimas. Sem ela, o produtor não produziria para ela fazer o trabalho. Mas as fumageiras também não existiriam se não tivesse o produtor trabalhando lá de escuro a escuro para manter as propriedades rurais produzindo. Portanto, esse elo ele tem que ser de união e de confiança, né? Essa lei de integração ela foi criada com o principal objetivo de estabelecer um elo de confiança entre as partes. Isso é muito importante para todos nós. Então, eu passo a palavra ao Carlos Palma, que representa aqui uma das empresas líderes mundiais na área de fumageira, que é a Souza Cruz. A palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Altair. Saúdo e cumprimento pela iniciativa aí de realização dessa audiência pública. É a quarta que nós participamos esse ano. Saúdo todos os deputados aqui presentes, especialmente o presidente da Comissão da Agricultura, meu colega de profissão agrônomo, deputado Milton Schaefer. Dizer que é uma satisfação para mim especial. Eu sou catarinense, não sei se todos sabem aqui, mas natural de São Joaquim, Santa Catarina. E bom rever alguns rostos conhecidos do meu estado de origem aqui e participar desse ambiente de discussão tão importante da pracicultura e para o nosso estado aí, querida Santa Catarina. Saudação especial a todas as representações de produtores e entidades aqui presentes, uma saudação para o secretário Mioto, obviamente, também, e para os produtores aqui presentes, especialmente o Emerson, né? Acho que é um dos poucos produtores, se não o único aqui presente diretamente. Primeiro, deputado, de forma muito objetiva, falar que eu estou representando a Souza Cruz, então o que eu vou falar aqui, eu falo pela nossa empresa, não tenho como falar por outras empresas e pelo que vários depoimentos aqui pronunciaram de algumas práticas aí que aconteceram esse ano, mas a Souza Cruz cumpriu integralmente seus contratos esse ano, dentro do limite de contratação que a gente não assumiu plantios adicionais que não estavam sob o regimento de contrato e atualização de estimativas. Por sinal, a gente faz um controle de estimativa desde o plantio, passando pela época de desenvolvimento e captação até a colheita. São 3 momentos específicos que a gente ajusta juntamente com o produtor a estimativa de produção dele. Foi citado aqui a questão de plantio adicional e de plantio informal, até realizado em algumas regiões, e estimulado por estruturas informais, fora até do sistema integrado de produção, que estão presentes em todos os estados do sul do Brasil. Isso, na nossa visão, é um dos grandes que causou um grande problema, efetivamente, esse ano, em relação ao que foi relatado aqui de sobrar tabaco no campo. Efetivamente, infelizmente, a qualidade foi uma das piores que a gente teve na história da produção de tabaco no Brasil, e eu posso lhe falar aqui que a nossa demanda histórica de qualidade, 60%, 70% de fumos médios bons, esse ano se inverteu, era 60%, 70% de tabacos de média baixa qualidade, muito baixa em alguns casos. Então, um dos endereçamentos já propondo aqui, deputado, é que haja um fortalecimento da fiscalização dessas estruturas informais espalhadas pelo interior do Estado, que muitas vezes acabam estimulando ou levando o produtor a esse plantio adicional e, obviamente, na hora do aperto ou na hora da sobra de fumo, eles não estão lá para dar apoio ao produtor. E também há desvios de produção ou, enfim, comercialização com valores indevidos dessas produções adicionais. Isso está totalmente ligado ao mercado legal. E aqui é o segundo pedido, deputado, então, a segunda proposta de encaminhamento.
encaminhamento e tentando não ocupar mais do que os 3 minutos propostos, é que haja um fortalecimento, além de todo o esforço que já é feito pela autoridade pública municipal, estadual e federal no estado de Santa Catarina, mas que haja um posicionamento, talvez um fortalecimento, o governo do estado possa propor isso e a Assembleia Legislativa também, no combate ao contrabando e ao mercado ilegal de cigarros, que aí no nosso estado já ocupa 44% de todo o comércio de cigarros do estado, é derivado de comércio ilegal e de contrabando, principalmente oriundo do Paraguai. Isso acarreta uma perda estimada de 175 milhões de reais em arrecadação de ICMS. Esses são dados de 2019. Nós, a Souza Cruz, sofremos isso imensamente. Resultado que o ano passado, inclusive, infelizmente, após 60 anos de atuação em Blumenau, fechamos uma unidade de processamento da nossa empresa aí no estado. Mantivemos a compra e o compromisso com os produtores, abrimos um posto de compra em Timbó, mas caiu o sinal do Carlos Palma. Ele deve retornar e assim que retornar nós devolvemos a palavra para ele. Eu passo a palavra ao Cleverson Panceira, né, que representa a empresa Phillips Morris. Cleverson está presente aqui, não estou vendo ele. Então, eu passo na sequência a palavra ao Paulo Sáter, que é líder das operações de tabaco no Brasil e representante da empresa JTI. Paulo Sáter, a palavra está com você. Boa tarde de novo, deputado. Nessa saudação, saudando os demais também colegas da Assembleia e demais representantes também de agricultores, o produtor também que se faz presente e demais pessoas que participam desse debate. Tentar incluir em 3 minutos aí de fala alguns pontos que eu acho que são importantes nessa discussão. De novo, a JTI tem participado de todos os debates públicos, né? A gente entende que a solução dos problemas da cadeia passam pelo debate e passam pela participação de todos. Para nós é muito claro, a JTI não existe sem produtor e o produtor não existe sem as empresas também, então é uma parceria que precisa ser fortalecida e que precisa ser forte. Falou-se aqui um pouco da questão de transparência, então vou trazer alguns dados aqui. De novo, eu estou falando em nome da JTI, né? E a gente sabe que tem empresas que levam muito a sério a lei de integração, né? Levam a sério e cumprem os contratos de integração que são estabelecidos. A JTI comprou no estado de Santa Catarina esse ano um volume de 5% a 6% superior ao ano passado e isso refletiu também em um preço médio, drivado por uma melhora de qualidade, principalmente no norte de Santa Catarina, em relação ao ano passado, de 7,5% mais ou menos no preço médio pago na safra 2020 em relação à safra 2019. Então, a JTI, que tem uma representação razoavelmente ainda pequena no Brasil, em torno de 10% do mercado de tabaco, deixou no estado de Santa Catarina este ano 20 milhões de reais a mais do que no ano passado. E isso se reflete nos índices de recuperação de adiantamentos, né, de insumos e também já na antecipação de pagamento de insumos do ano que vem, em que muitos produtores já anteciparam esse pagamento. Em relação à estimativa, gostaria de reforçar de novo que a gente já vem falando nas outras discussões. A JTI cumpre na integralidade o seu contrato, cumpriu com todos os produtores e logo após a pandemia, com a colaboração dos nossos funcionários, também fez uma força-tarefa muito grande para acelerar a compra e fazer o rendimento da safra chegar ao produtor. E em momento algum a JTI se aproveitou, se usou da baixa demanda para desclassificar ou para baixar preço de classificação de produtor. A qualidade, sim, ela foi afetada ano passado, foi afetada esse ano em virtude de clima, mas, de novo, a gente tenta fazer um esforço na tentativa de chegar a um entendimento com o produtor e nós tivemos índices de desacordo de preço abaixo de 1%. Dentro do universo do tamanho das operações, acho que é uma situação administrável.
A gente também tem essa grande preocupação, né, com o mercado ilegal, em que hoje, segundo o IBOP, em torno de 57% do mercado brasileiro ele é de contrabando, né? É tabaco que não sai da cadeia do Brasil, não gera impostos no Brasil e não gera riqueza no Brasil. Além disso, tem uma preocupação nossa também com a competitividade internacional do nosso tabaco, em que, né, nos preocupa um pouco a propostas de classificação na casa do produtor, onde em Santa Catarina nós falamos somente em Santa Catarina mais de 40 mil famílias, e existem protocolos de metro, de balanças, de iluminação e tudo mais que precisam ser setadas para a classificação do tabaco. Então vejo como grande preocupação essas propostas também de classificação, e a gente está trabalhando fortemente com a nossa CADEC no sentido de fortalecer o processo, fortalecer a transparência, fortalecer a discussão e, com isso, fortalecer a cadeia. Então, essas são as grandes preocupações nossas, o contrabando, e aí a nova proposta já de reforma fiscal do Brasil, que vem com uma proposta de onerar cada carteira de cigarro em mais R$1,10, que vai deixar o produto brasileiro ainda menos competitivo. E isso vai ter impacto, obviamente, também na cadeia produtiva. Então, dentro dos encaminhamentos, eu acho que, né, existe essa preocupação com o cigarro ilegal, que também fomenta um mercado ilegal da folha de tabaco. E nós também, por muitos anos, perdemos boa parte do nosso volume de contrato para mercados ilegais, né? A gente perdeu muitas vezes tabaco contratado, que a gente deu assistência técnica, forneceu insumos e esse tabaco desaparecia no mercado. A JTI também já, né, desde o ano passado e esse ano de novo, já estamos reforçando a comunicação ao produtor na preocupação da aderência ao volume e aos hectares contratados para que não haja excedente de produção. Acho que esses são os principais pontos aí de encaminhamento, já estourei minha fala aí, mas gostaria de ressaltar esses pontos aí como importantes da discussão. Muito obrigado, Paulo Satti. Eu passo a palavra, aliás, devolvo a palavra novamente ao Carlos Palma, que teve, acho que caiu a internet, não sei o que aconteceu direito, e eu devolvo a palavra a você, Carlos Palma, para que possa concluir a tua linha de pensamento, já que foi interrompido aí por fator adverso. Muito obrigado, deputado. A tecnologia tanto nos ajuda, mas nos trai em alguns momentos, né? E especialmente desse ano todo, a primeira vez que, exatamente quando eu estou falando, a internet caiu aqui, na verdade, deu uma reconexão com o Zoom aqui, mas obrigado pelo espaço. Concluindo, então, que eu queria me dirigir ao final, é o seguinte: o mercado ilegal hoje, ele causa um prejuízo não só de imposto, perda de arrecadação, como eu falei antes, mas a gente estima que hoje cerca de 4 a 5 mil produtores deixam de ser contratados no Brasil em função do mercado ilegal de 57% que a gente tem aqui, segundo pesquisas do IBOP, até como citado agora há pouco aí pelo colega da JTI. Ou seja, o prejuízo que já está nas nossas portas hoje, já é real o prejuízo que ele traz também para o campo. E qualquer movimento que venha hoje, o Brasil já é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias sobre o cigarro no mundo. Nós estamos falando de ao redor, acima de 70%, em média do Brasil, dá cerca de 74%, considerando os impostos estaduais e federais. Aumentar ainda mais essa carga tributária hoje, como uma proposta corrente que está da CBS no Congresso Federal, especificamente essa proposta. Obviamente, a reforma tributária como um todo é um tema que tem que ser debatido e ampliado a discussão no Brasil e levado adiante, mas ampliar a carga tributária sobre o cigarro hoje praticamente, a gente reconhece que é estimular o aumento ainda mais desse mercado ilegal e trazer praticamente a inviabilidade da produção formal aqui no Brasil. Então, essas seriam as minhas palavras finais. Deputado, agradeço imensamente, coloco à disposição a Souza Cruz, sempre aberto ao diálogo, ao comprometimento. Nós fomos um dos criadores do Sistema Integrado exatamente em 1918, há mais de 100 anos. Temos muita experiência e prática exatamente em como trabalhar com os nossos produtores e, assim, estamos sempre abertos ao diálogo e ao debate, como está sendo feito de forma muito positiva aqui nessa audiência pública. Muito obrigado, fico à disposição. Muito obrigado, Carlos Palma, pela sua palavra. Eu passo agora a Valdirene, que ela representa aqui a SIDASC, e a SIDASC tem uma participação nas atividades de classificação
Valdirene, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Boa tarde, cumprimentando o deputado Milton Schaef, proponente Altair Silva. Estendo o cumprimento a todos que estão participando dessa audiência. Como foi mencionado por alguns que se pronunciaram, o papel da SIDASC na cadeia do tabaco, na classificação. Hoje o nosso papel direto é um contrato com a FUBRA na prestação de serviço, onde nós atuamos em defesa do produtor junto às fumageiras na intermediação quando não há acerto do enquadramento, da classificação do tabaco. Então, se há necessidade de intervir, a SIDASC é chamada para fazer uma mediação na classificação. Então, esse seria o nosso papel oficial hoje formal. O que não é feito mais, nós estamos, a lei da classificação, a 9.972, com o decreto 6.268, que regulariza a classificação de produtos vegetais, ela prevê que a obrigatoriedade de classificação nos produtos destinados à alimentação humana. Então, o tabaco enquadrado com uma regulamentação que já foi mencionada também, que é a IN10 de 2007, ele tem os parâmetros de classificação de enquadramento. A obrigatoriedade desse enquadramento da IN10, nós usamos, o Ministério da Agricultura usa nos produtos importados, no tabaco importado, se aplica com obrigatoriedade. No mercado nacional, ele é uma referência, ele é uma regulamentação. Como o professor Irineu mencionou também, ele é de 2007 e talvez necessita de uma revisão, que deve ser encaminhada junto com o interesse que a cadeia produtiva e o Ministério da Agricultura. Então, esse seria um possível encaminhamento para melhorar essa situação. Então, quando se fala na SIDASC como empresa de fiscalização no Estado, nessa atividade, nessa cadeia de classificação do tabaco, a SIDASC é uma prestadora de serviço. Ela pode classificar tabaco para empresas interessadas ou, nesse contrato, como uma mediadora na comercialização. Não temos atribuição de fiscalização. E, adiantando um pouquinho em conversa, como a gente tem parcerias com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura também não tem atuado na fiscalização desse segmento por não ser um produto destinado à alimentação humana, não está dentro dessa cadeia. O que nós, em conversa com vários técnicos de diversas regiões do Estado em relação ao último contrato, deixaríamos como sugestão para talvez um possível encaminhamento com as empresas, com o sindicato, com a FAESC, treinamentos para melhor classificação, porque o produtor leve o produto para a empresa na hora de comercializar com melhor classificado, como já mencionado pelo produtor Emerson. O produtor não quer, talvez, sempre ganhar o BO1, que seria um enquadramento, uma categoria que seria talvez considerada a melhor qualidade, mas talvez nem sempre a empresa tenha o melhor mercado para o BO1. Talvez ela tenha um mercado bom para outra categoria. O importante é que o produtor realmente separe o tabaco antes de comercializar por classe, subclasse e tipo. E uma atenção especial que a gente vê também que falta às vezes é o ponto de colheita na maturação. Às vezes muito verde, às vezes muito maduro. Claro que tem interferências climáticas que influenciam muito nisso. Mas se tiver possível se encaminhar talvez mais treinamentos para outras empresas, outras áreas, que o produtor conheça bem esse enquadramento, essa classificação, seguindo a portaria que existe hoje, que é a IN10, poderia ajudar, porque se percebe muita reclamação na hora, na esteira, como o Emerson comenta, às vezes a diferença, mas se percebe que tem muita mistura de classes e tipos. Então, a empresa, na hora que está comprando, talvez ela não vai classificar aquele fardo para qualidade melhor se ela vê que tem produto de menor qualidade nele. Daí que ela rebaixa a classificação e o enquadramento no preço. Seria esse, sim, o que a gente vê no mercado, acompanhando,
para o senhor Benício, que é o presidente da FUBRA, onde a gente tem o contrato, a gente passa diversos relatórios durante o período do contrato, e, de maneira geral, é um dos pontos principais que nós identificamos. Quando eu falo nós, é a equipe técnica da Cidasc, que está lá nas empresas, acompanhando na esteira, é a classificação que está com muita mistura de tipo e classes no mesmo lote, na mesma produto oferecido. Então, se o produtor tiver bem claro como ele deve levar o produto para a empresa, a gente entende que é uma das partes que, na relação da classificação, pode melhorar. Complementando um pouquinho fora disso, você vê isso em outras cadeias produtivas na classificação. A produtividade, já mencionada aqui, também, ela tem sido elevada em vários produtos, em várias cadeias produtivas, mas o pós-colheita ainda não está tendo a atenção que deveria ter de forma geral. Não vamos atribuir isso somente ao produtor, mas de toda a cadeia. O pós-colheita temos muito para melhorar em diversos produtos da alimentação humana, e no caso do tabaco não é da alimentação, mas é um fator que tem interferido na qualidade final. Agradeço a oportunidade, deputado. Obrigada. Eu agradeço, Valdirene, pela sua fala. Agora nós vamos partir para os encaminhamentos finais. Depois o nosso presidente da Comissão de Agricultura, o deputado José Milton Schaeffer, fará o encerramento. Agora, para os encaminhamentos desta reunião, a audiência ela tem que ter encaminhamento, e eu vejo que muitos dos pontos aqui elencados, eu vou levantar algum deles. Se alguém discordar, pode se inscrever aí para que a gente possa corrigir. Isso aqui não tem nenhum prato feito, mas uma das ações que nós vamos intermediar junto à Comissão de Agricultura é a criação de uma frente parlamentar da Assembleia Legislativa para acompanhar a atividade dos fumicultores aqui em Santa Catarina e também do sistema fumageiro, para que a Assembleia se coloque à disposição para ser um facilitador do entendimento, principalmente em termos de legislação. É uma das proposições que aqui nós colocamos para o grupo. Nós, através dessa frente parlamentar, de um grupo de deputados, vamos marcar uma audiência com o governo, e com as entidades que envolvem o setor de fiscalização e combate ao contrabando, que aqui foi muito levantado. Essa questão do contrabando afeta toda a cadeia produtiva, né? E quando digo toda a cadeia produtiva, afeta o produtor, afeta as fumageiras e afeta o Estado, que também acaba sendo prejudicado com receitas que acabam se esvairindo. Então, esse é um passo importante. Através dessa frente parlamentar, nós podemos criar esse entendimento com as partes para combater o contrabando de forma forte, com a presença, aí nós precisamos a presença forte da Polícia Federal, da Polícia Civil do Estado, a presença forte do setor público para combater essa criminalidade. Um outro ponto que foi muito levantado aqui em vários momentos é de criar uma entidade neutra, né, que fizesse parte da fiscalização, ou seja, da avaliação do produto quando chega lá na esteira, né? Isso, o próprio setor produtivo tem que se organizar nesse sentido, porque não dá para deixar isso a serviço do setor público. O setor público pode normatizar, regulamentar e pode até, eventualmente, aplicar sanções. Agora, colocar toda essa fiscalização para o setor público controlar, eu sei que é uma estrutura que o Estado não vai ter como atender. Foi muito falado aqui a questão de uma CADEX por Estado,
Eu acho que isso, o setor produtivo, né, as entidades que representam o setor têm que trabalhar para fazer a criação, né, dessa CADEC. Eu vejo uma certa dificuldade de criar uma CADEC por município, mas por estado ela é plenamente possível, para que ela exatamente tenha força de diálogo junto às empresas fumageiras. Ficou bem claro aqui, né, no diálogo sereno, que todos que estão presentes nessa audiência pública tinham um único propósito, né, de criar um elo de confiança para que o setor caminhe positivamente, que não tenha tanto esse zigue-zague, né? Isso prejudica toda a cadeia produtiva, que são os altos e baixos. Nós precisamos elevar para uma média que vai dar segurança para o produtor, para a empresa fumageira, enfim, toda a cadeia produtiva. A participação da FUBRA, que ela reforçou muito, inclusive, pela participação nas outras audiências públicas, a busca de uma entidade neutra. Essa tem que ser uma iniciativa eminentemente privada, né? Reforçando aqui, e eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul deve ter um grupo de apoio lá dos deputados estaduais, o Paraná também. A nossa Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa é muito atuante, certamente vamos dar eco a esses encaminhamentos, ou seja, a possibilidade de criar uma CADEC por Estado, criar uma frente parlamentar em apoio ao setor fumageiro em Santa Catarina, e que essa frente parlamentar vai fazer a interlocução junto aos órgãos públicos para que haja um combate firme ao contrabando. Isso aí é inadmissível, né? Eu faço uma pergunta a mais aqui ao grupo, né? Se quem se inscrever para falar no máximo 1 minuto novamente, se houver a necessidade, ou se eu conseguir fazer o resumo aqui de todo o grupo, né? Estamos abertos às sugestões. Essa audiência pública ela foi criada com o objetivo de criar um elo de confiança e jamais criar um elo de discórdia aí entre todas as partes. Nós queremos ver todo o setor indo bem, né? Então, esse resumo que fiz, eu pergunto se tem algo mais a acrescentar. Eu abro um minuto da fala, se alguém assim deseja, que levante o braço, tá? Irineu Berezanski. Vinícius, da FUBRA. Sim, 1 minuto mesmo. Depois o doutor Tiago e depois o Emerson. Vamos abrir no máximo 5 inscrições. Depois o Francisco, e se tiver mais uma... Ok. Então, Irineu Berezanski, depois o Tiago, depois o Emerson, depois o Francisco. Muito bem. Os itens foram bem levantados, deputado. Só mais um que eu gostaria de acrescentar, de lembrar, pelo menos que a gente já foi falado, é a questão de atualizar a normativa 10. Ela está desatualizada e esse é o mapa, deverá, então, atualizar nele para conseguir fazer a configuração com a produção atual. Senão, ninguém consegue fazer a classificação. Só esse item que eu gostaria de lembrar. Obrigado. Muito obrigado. Será incluída. Professor Tiago. Obrigado, deputado. O senhor foi brilhante na sua fala, os encaminhamentos estão perfeitos. Eu só gostaria de fortalecer a ideia de que a Assembleia Legislativa ela pode ser uma fomentadora da divisão dessa CADEC, fazer com que a CADEC deixe de ser nacional e seja estadual, né? Eu acho que seria um trabalho bem interessante que a Assembleia poderia presidir, né? Realizar esse tipo de trabalho no diálogo, na conversa, para que tanto os representantes dos produtores integrados como representantes das integradoras tenham espaço e possam conversar sobre essa medida para que possam ter as suas CADECs estaduais e assim possa resolver um dos grandes problemas que está relacionado com o preço, né? Em vez de unificar o preço, consiga contextualizar o preço de acordo com a realidade das regiões do sul do Brasil.
Agradeço, deputado, pela palavra. Muito obrigado, professor Tiago. Será incluída... Deputado Altair, o início da FUBRA também tinha pedido ali. Sim, a FUBRA é a última inscrição. Tá, obrigado. O Emerson... Então, na verdade, assim, para finalizar, né, nesse 1 minuto, a gente, como eu já falei já hoje, o sentimento do produtor. A gente gostaria de falar que o produtor ele trabalha certinho dentro do sistema integrado. A gente sabe que tem algumas exceções, mas a gente está aí para mostrar, principalmente com o trabalho que a gente vem desenvolvendo com a página Fumicultores Unidos, a gente vem para mostrar o lado bom, o lado que o produtor faz, mostrar que faz certo. As empresas, e a gente espera que as empresas, né, pensem dessa forma também, ajam com justiça, né, sejam justas conosco na hora da venda, né, na hora da compra, no caso delas. Só reforçando mesmo, gostaria só de entrar agora no final falando para as empresas aí que estão aí, né, pensar um pouquinho mais e apoiarem essas ideias aí dessa frente parlamentar, acompanharem e dizer também que o contrabando hoje é um problema sério e que o produtor, né, o que na medida do possível que puder ajudar para combater isso das formas, trancando picareta, de todas as formas possíveis, porque o picareta hoje é um problema sério e é uma ponte para esse fumo ilegal, para esse cigarro ilegal, né? Então, é isso aí, que estamos aí para ajudar, né? E esperamos, né, um resultado aí para frente, né, junto com as empresas. Seria isso. Obrigado, Emerson. Passa a palavra ao Francisco. Bem, deputado, eu quero parabenizar teus encaminhamentos e a condução dessa audiência, muito bem feito, muito bem objetivo, sem perca de tempo, muito bom. Eu quero deixar 2 sugestões aqui em relação ao cumprimento do sistema integrado, cumprimento da lei de integração. Dentro dessa frente parlamentar da agricultura, pode existir um tipo de fiscalização do cumprimento entre as empresas, porque tem muita empresa que faz de conta, fala uma coisa lá para nós dentro das reuniões das CADEC e lá para o produtor a conversa é outra. A gente vai conversar com o produtor, a coisa está diferente. Então, eu acho que é bem importante nós termos uma fiscalização aí por intermédio dos nossos representantes, os deputados. E mais uma situação que eu acho importante, que seria, de repente, para se pensar, é o controle de produção. Porque hoje, se fosse trabalhado o sistema integrado de uma forma bem correta, de uma forma que fosse todo mundo integrado, não tivesse mistura de produtor nas propriedades, mistura de empresas dentro das propriedades, né, produtor misto, como se chama, poderia se controlar a produção de tabaco e sairia pouco tabaco para o mercado ilegal. Então, é uma situação a se estudar. Eu deixo essas 2 sugestões e, mais uma vez, parabéns aí pela condução, deputado Altair, e aí o deputado também, Milton Schaeffer, aí, que, né, nos atendeu muito bem. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao Benício Albano Werner, presidente da FUBRA. Obrigado, deputado Altair. Só uma referência à Lei 13.288. No seu artigo 5º, onde cria o FONEAGRO, tem um parágrafo 1º que diz: para setores produtivos em que já exista fórum ou entidade similar em funcionamento, será opcional a sua criação. Isso, a nossa assessoria jurídica pede para nós proceder assim. Enquanto a CADEC está no artigo 6º, e aí, no parágrafo 3º, a Constituição da CADEC respeitará as estruturas com função similar às constituídas até a data de publicação desta lei. E esta lei precisa de regulamentação. Então, tem opiniões jurídicas diferentes. A gente está seguindo o que nossa assessoria jurídica está orientando. Obrigado. E parabéns aí pela oportunidade e pela esse encontro que é muito positivo. Muito obrigado, senhor Benício. Vamos incluir vossa proposição. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente da Comissão de Agricultura, o deputado José Milton Schaeffer, que fará as suas considerações finais e, posteriormente, o encerramento desta
desta sessão, o deputado Zé Milton, que é meu colega, correligionário, e que é o presidente da Comissão de Agricultura. Então, antes de não, quero agradecer a oportunidade de ter coordenado os trabalhos aqui, as anotações foram feitas, vamos dar sequência desse trabalho em conjunto com a Comissão de Agricultura e certamente, por parte da Assembleia, como intermediadora e como legisladora, se for necessário criar uma legislação específica, estará sempre à disposição para apoiar quem trabalha e produz, quem gera riqueza, faz esse Brasil andar para frente. Então, meu muito obrigado a todos, de carinho. Gostei muito aqui das manifestações, muito serena, muito sábia. E eu passo a palavra ao deputado José Milton Schaeffer. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Obrigado, deputado Altair. De maneira bem breve, né? Foi um encontro muito representativo. Nós tivemos aí de lideranças sindicais, empresariais, estudiosos, professores, enfim. Creio que passamos os diversos temas importantes, né, como o comércio ilegal de cigarros e de tabaco aqui causa um prejuízo social e econômico muito grande. Eu acho que a pauta aí tem muitos assuntos importantes, né? Contar também aqui com a boa vontade das empresas aí para voltar a aquecer aí a questão da compra em algumas regiões do estado, que ainda está um pouco lento, tentar acelerar isso, né? O produtor aqui no sul, daqui a pouco já está colhendo fumo de novo, então a gente tem que limpar essa pauta. Te cumprimentar, deputado Altair, pela condução dos trabalhos, a todos aqueles aqui que contribuíram, e agradecer também aos nossos técnicos, ao Gilmar, a toda a equipe da Comissão de Agricultura, colocar à disposição, né, do setor fumageiro de Santa Catarina e aqui do sul do estado, a Comissão de Agricultura, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, porque nós entendemos e sabemos da importância desse setor, tanto socialmente quanto economicamente, para a agricultura de Santa Catarina. Creio que temos que manter o diálogo das três regiões e fazer cumprir aí as prioridades levantadas, entre elas, deputado Altair, vamos elaborar um documento, junto com Vossa Excelência, solicitando ao Ministério da Agricultura, incitando eles para atualizar a normativa número 10, que eu acho que é uma grande contribuição. E todas as falas foram registradas e farão parte aí de um documento que a Comissão de Agricultura vai fazer e vai disponibilizar aí para todo o setor. Seguimos todos à disposição. Muito obrigado, né, pelo prestígio da participação de tantas autoridades e especialistas no assunto. E, mais uma vez, cumprimentar ao deputado Altair e todos os deputados da comissão por esta importante iniciativa. Muito obrigado e uma bom final de tarde a todos. Declaramos aí encerrada a nossa reunião. Obrigado, muito obrigado. Abraço.